essa sigla agora MSS, que é para a gente entender que é manuscrito, tá? E Códice Heulim dos Profetas, né? E os fragmentos de Cairo de Genesa, descoberto em 1890 no Cairo. Amém? Amém. Manuscritos, os manuscritos principais do Novo Testamento. Os manuscritos gregos do Novo Testamento eram escritos no estilo não literário, circulando de fora do comércio de livros, em geral pelos primeiros 3 séculos. A igreja só empreendeu um esforço sério para revisar os manuscritos a partir do século IV. Até então, a igreja não dava essa importância. Várias tradições orais e escritas, juntamente com os absurdos interpretados à moda da época, criados por escribas, circulavam simultaneamente como texto autêntico. E aí nós configuramos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento conhecidos, tá? Os papiros bíblicos, ostrasco, inscrições e lecionários. Os mais importantes manuscritos de papiro são o fragmento de John Highlands, o papiro de Sherkin Bate, papiro de Bodmer, o Códice Vaticano, apresentado após 1477, com uma retaliação à reforma, tá? Ele foi descoberto, ele é do século III, meados do quarto século. Ele só foi apresentado pela Igreja Católica em 1475, tá? Diga-se de passagem. O Códice Sinaítico, que foi descoberto pelo monge, né? Ele foi descoberto em 1844, mas ele é do quarto século. Apresentado em 1859, tá? Por que, pastor, essa demora de apresentar ambos os interesses, tá? Ambos os interesses. A Igreja Católica tinha o interesse de se apoderar de algo muito valioso, né? Os outros tinham o tempo, precisavam do tempo da interpretação e da confirmação da originalidade desses documentos, né? Códice Sinaítico, que é um dos mais famosos, que é o Códice Sinati. Códice Frederico Augustanus, 1844. Códice Alexandrino. Códice Framita. Códice de Beza ou Códice Cambridge, o bilíngue, né, mais antigo. Tinha 2 línguas. O Códice Claro-Montano. Códice Washingtoniano. E os manuscritos do 9º século ao 15º século, que são manuscritos cursivos, tá? Ou seja, que possui vogais, tá? Temos os ostrascos, que eram feitos de cerâmicas, eram utilizados cerâmicas, e era praticamente a Bíblia dos pobres, tá? E os copistas, eles não davam muito valor a esses escritos. Então, a partir mais tarde é que vieram lançar luz sobre os textos bíblicos, as inscrições. Os lecionários, que eram livros usados no culto da igreja, que continham textos selecionados pela leitura extraída das escrituras. É chamado de lecionários. Que ele serviu também como manuais. Eles surgiram entre o 7º século e o 12º século, tá? Esses lecionários, existem milhares e milhares e milhares de lecionários. Contudo, há dezenas de folhas, de fragmentos de folhas do 4º e do 5º século do lecionário. Eles têm um valor secundário no estabelecimento do texto original, genuíno do Novo Testamento. Mas são importantes, tá? Porque eles têm compreensões de passagens importantíssimas.
esses lecionários. Tá bom? Remissões patrísticas ao texto bíblico. Elas são as citações dos pais da igreja. Tá? Lembrando que o Novo Testamento ele foi feito, elaborado pelos pais da igreja. E a partir entre o segundo e o quarto século. Quer dizer, a igreja primitiva, ela se alimentava desses escritos dos pais da igreja, que eram filhos dos apóstolos, né? Filhos dos apóstolos assim, na fé. Tá? A crítica textual se serve também dessas remissões para estudar e atestar o verdadeiro texto sagrado. Os pais da igreja foram discípulos do apóstolo, como eu citei aqui, porque estiveram no lado de Jesus Cristo. Pedro, cada apóstolo teve os seus discípulos, tá? E eles tinham o testemunho dos pais da igreja. As remissões se referem ao Novo Testamento e cânone do Antigo Testamento. Tá? Um dos pais que eu mais admiro dos pais da igreja, do terceiro século para frente, Eusébio de Cesareia, para trás, Agostinho, Tertuliano. São os que eu mais admiro. Lembrando, Flávio Josefo não é pai da igreja, porque ele é judeu. Ele não é considerado como um pai da igreja, ele é um historiador judeu. Tá? E os primeiros séculos da igreja, na primeira metade do século, 50 anos da era cristã, ainda não tinham sido escritos os livros, né? Então havia necessidade da interpretação da escritura, né? Então os pais da igreja estavam presentes ali, tá? O criticismo textual, como a gente falou anteriormente, que a crítica textual, ela é a ciência que tem como objetivo descobrir, corrigir erros. Ela tem como função de apurar a verdadeira redação e a sacralidade do texto para este trabalho. Né? Aí eles fazem uso dos manuscritos existentes para decidir quais dos manuscritos ou cópias continham texto verdadeiro. Então ela vai tratar de 3 questões básicas da crítica: genuinamente dos manuscritos, a autoria autêntica e verdadeiro, tá? Confiabilidade dos manuscritos, os fatos e o conteúdo dos documentos são verdadeiros, a integridade e a evidência dos manuscritos e as suas variantes, tá? E que aqui revêem os assuntos básicos da abordagem e da crítica textual, tá? Então eles têm 2 atitudes: a crítica baixa crítica, 2 grupos, né? Que é baixa crítica ou crítica textual, e alta crítica, que é a crítica história da Bíblia. Veremos elas agora, essas 2 fases, né, da alta crítica e baixa crítica. A baixa crítica se dedica ao trabalho de verificação da forma do texto. Na antiguidade fazia-se a conferência e a correção dos mesmos, tá? Ela se volta para a questão da confiabilidade dos textos sagrados. A baixa crítica não se dedica ao valor documental do texto. A alta crítica estuda as questões de julgamento quanto à autoria, data do texto, sua estrutura e historicidade dos livros. A boa qualidade dos poucos manuscritos massoréticos antigos que são utilizados pela crítica textual se deve a vários fatores: as pouquíssimas variantes nos textos disponíveis, a exatidão, a habilidade e a confiabilidade dos escribas
na transmissão do texto, sendo que os escribas, eles eram servos de Deus, né, autênticos, homens religiosos, tá? A reverência quase supersticiosa que dedicavam à escritura. O tamanho das colunas eram controlado por regras rigorosas. As rigorosas regras e o ritual reverente que o escriba devia seguir ao escrever o manuscrito. Se ocorresse um único erro no manuscrito, a peça deveria ser descartada e de todo destruída. Tá? A arqueologia e a história, através de suas numerosas descobertas, tem confirmado a exatidão dos documentos bíblicos. Princípios gerais da crítica textual. Os princípios gerais da crítica textual são evidência externa, que trata da cronologia, ou geografia e genealogia. Isso é muito importante, amados alunos, essa parte, que é evidência externa, tá? Ou seja, aquilo que está em torno do texto. Então, ela vê a cronologia, tá? O cronos, que mede o tempo e espaço, né? O tempo e o espaço, né? Que aquilo foi falado, onde foi falado, como foi falado, para quem foi falado, né? A geografia, primeiro tinha a geografia bíblica, hoje eu não sei se ainda tem essa matéria, né? Geografia bíblica. Que a geografia bíblica, ela demanda muita coisa, porque uma palavra dita aqui no Pará, ela é diferente de uma palavra dita no Mato Grosso, a mesma palavra. Então aí corre a geografia bíblica, né? Muda, a palavra muda. Muda o sentido da palavra. Muda o sentido da palavra, né? Muda o sentido, a pronúncia, muda muitas coisas. E a genealogia, que aí trabalha a parte do gênero, né? Na humanidade. Isso é muito forte, né? Então a evidência externa. Então a genealogia, da onde vem aquela palavra, para quem é aquela palavra. Evidência interna. Ela trata da questão transcricional, dos hábitos dos escribas, da questão intrínseca, dos hábitos dos autores. Graças à crítica textual é que podemos afirmar que não houve dano à Bíblia no processo de transmissão dos textos. Tá? As bases científicas da crítica textual são de compreensão das línguas originais. Tipos de criticismo bíblico. Não é um trabalho simples, a crítica textual. Isso nos mostra como Deus tem levantado, chamado pessoas para cuidar da transmissão segura da sua palavra. Miller Humber nos apresenta uma lista dos tipos de criticismo bíblico. São formas recentes empregadas na crítica textual. Crítica histórica, textual, fontes, literária, de formas da redação, canônica, semiótica, tá? A história da interpretação, a teologia da libertação, vê a Bíblia como um mandato para o engajamento na luta para a libertação dos oprimidos, a interpretação feminista, examina como as mulheres aparecem ou são apresentadas de forma negativa no livro da Bíblia, e a interpretação fundamentalista concentra-se na inerrância verbal das Escrituras. Amém? Então, amados alunos, aqui nós terminamos o nosso capítulo 4. Lembrando que temos que responder todos os exercícios, tá? Com seu nome, tá bonitinho, tá bom? E aí, quando nós estivermos presente, nós iremos corrigir, porque aqui cada exercício vale um pontinho, tá? Aí nós temos a prova do sistema,
e teremos uma outra prova, tá? Que nós vamos fazer por equipe a outra prova. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado. Amém.